Você pode mensurar o quanto Deus fez na sua família durante todo esse tempo. Você pode declarar a Ele: Deus, eu sou grato a Ti por isso. Meu coração está alegre pelas grandes coisas que o Senhor tem feito. Meu coração é grato a Ti pelo Teu grande amor, pela Tua bondade, pela Tua benignidade, pelas Tuas misericórdias que têm se renovado a cada manhã. Diga para Ele: obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me amou primeiro. Obrigado porque aquela cruz, na verdade, ela foi feita para mim, mas o Senhor levou sobre si as minhas dores, minhas enfermidades, minhas iniquidades. O Senhor levou tudo. E eu te louvo por isso, Senhor. Aleluia. Eu não sei como está a história da sua vida. Eu não sei que tempo que você está enfrentando, vivendo hoje. Eu não sei quais são as suas necessidades neste momento. Mas há um Deus neste lugar que tem respondido orações. Um Deus que tem olhado para este lugar e tem abençoado vidas. E esta noite você veio aqui, e não é uma coincidência, não é um por acaso, mas o Senhor te trouxe neste lugar para mudar a sua história, para que você também faça parte da história daqueles que venceram na cruz. Aleluia. Coloque a mão no teu coração. Pai querido, Pai santo, Pai de amor, obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por este tempo. Obrigado por cada vida, por cada família que está aqui. Obrigado por aqueles que estão online conosco, em qualquer lugar. Que a bênção do Senhor também alcance, que a Tua graça seja derramada sobre todos. Obrigado, Pai, porque esta é uma noite de gratidão a Ti. Não viemos aqui, Senhor, te pedir nada, porque o Senhor já nos tem dado tudo, além do que nós pedimos, além do que nós cremos, além do que nós merecemos. Mas viemos aqui nesta noite para te agradecer, para adorar o Teu nome, para declarar que Tu és santo, tremendo, poderoso neste lugar. Graças te damos, Senhor. Graças te damos pelo Teu grande amor. Obrigado, Jesus. Você pode fazer barulho aí e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Cordeiro de Deus. Ele é digno de glória. Ele é digno de honra. Ele é digno de todo louvor. Amém. Olha, você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado agora. Preste atenção. Você vai dizer para ela: meu querido, minha querida, eu não vi a hora de chegar esse momento. Diga: eu não aguentava mais esperar por este momento. Diga a ela: mas enfim chegou. Eu estava doido para te dar um abraço. Abrace ele bem forte. Aleluia. Aleluia. Este é o momento do abraço. Este é o momento de você olhar para essa pessoa e dizer: você é bem-vindo, meu querido. Você está no melhor lugar que poderia estar. Aleluia. Diga: Deus parou tudo nesta noite para te abençoar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Que bom. Aleluia. Quero dar um bem-vindo a todos em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda neste lugar. Gratidão a Deus pela sua vida e pela sua família. Obrigado por estar conosco nesta noite celebrando a Deus pela vitória desta igreja, pela vitória deste ministério nesta cidade. No 26 anos de bênção, 26 anos de história. E se você está aqui nesta noite, é porque você faz parte desta história. Amém? Você já faz parte dessa história. O profeta Isaías, ele escreve em seu livro, no capítulo 14, o verso 24, ele diz assim: o Senhor dos exércitos
jurou: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Deus planejou, Deus pensou, Deus idealizou, Deus gerou no seu coração este lugar. E as famílias que já passaram por aqui, pessoas que já marcaram histórias neste lugar, fez com que este lugar pudesse ser chamado casa, um lugar de adoração, um lugar de servir, um lugar de salvação. E hoje você está aqui conosco, você faz parte dessa história. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome de Jesus. Tem muitos amigos aí que hoje vieram celebrar a Deus conosco, né? Vocês são todos bem-vindos. Alguns pastores conosco, depois eu vou mencionar. Deus abençoe muito o coração de vocês, amém? Mas eu quero aproveitar que você está em pé, que você não está cansado. Você pode dizer: eu não estou cansado. Diga: eu não estou cansado. Amém, aleluia. E nós vamos adorar a Deus agora com a nossa oferta e com os nossos dízimos. Aí no seu assento tem um envelope como este. Você pode usá-lo para abençoar este lugar, para honrar este lugar com a sua oferta ou com o seu dízimo. Aqui no telão também a mídia está projetando os meios eletrônicos que você pode também usar para abençoar este lugar. Lembrando que você não é obrigado a fazer isto, mas você tem toda a liberdade para usar da gratidão a Deus e da sua generosidade neste momento, porque Deus tem te abençoado grandemente, amém? Deus tem nos abençoado poderosamente, e este é o momento de retribuir a Ele e abençoar este lugar, em nome de Jesus. Se você já fez isso, levante para o Senhor aí o seu envelope, o seu smartphone também, se você vai usar os meios eletrônicos, e nós vamos orar. Pai querido, Pai santo, obrigado pela oportunidade que temos de poder abençoar a Tua casa e o Teu reino nesta hora, com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Sabemos, ó Deus, que esta terra é fértil, é boa, é produtiva, e também sabemos que a nossa semente, ela é boa, é fértil. Por isso nós cremos e tomamos posse de uma colheita poderosa, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada vida, sobre cada casa, cada empresário, cada um que tem os seus negócios, cada pessoa, cada família, seja abençoada financeiramente, que ela possa colher grandemente no nome de Jesus, é que nós abençoamos, amém e amém. Se você está usando o envelope, pode vir aqui à frente, ó, traga o seu envelope, graças a Deus, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Me transformou, os pés na rocha Ele colocou, graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou, graças ao Mestre, meu Salvador. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou, graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou, graças ao Mestre, meu Salvador, e grato sou. Amém, amém. As crianças podem sair para o seu momento de culto, você pode se assentar. Obrigado aos irmãos do louvor, Deus abençoe muito vocês, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Como já dissemos, sejam todos bem-vindos. Quero só fazer menção aqui, está conosco um casal de amigos, de irmãos do Samuel, lá de Rolândia, né? Sejam bem-vindos, viu, meus queridos, em nome de Jesus. Também ali a Mary, sua esposa, Deus abençoe. Viajou bastante para estar aqui hoje, né? Da Espanha aqui é longe, né?
Amém. Seja bem-vindo. Graças. Aleluia. Também está conosco o pastor Wilson. Deus abençoe, querido. Muito bom te rever, viu? Deus abençoe muito seu coração. Ali, o Elias, a sua esposa, sejam bem-vindos. Amém? E pastor Jeremias, que vai ministrar a palavra hoje, é muito bem-vindo, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos dar um aplauso a Jesus pelos nossos visitantes nessa noite. Aleluia. Aqui, meu cunhado, minha cunhada. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos, neste momento, ouvir os nossos recados. Não? Você sabia que um tempo com Deus faz total diferença no seu dia a dia? De terça a sexta-feira, a partir das 6:30 da manhã, no nosso Facebook, acontece o nosso Fonte em Casa. Todos os dias com uma mensagem especial para abençoar o seu dia. E na quarta da palavra dessa semana, às 20 horas, aqui na igreja, teremos a nossa reunião das meninas do Papax. Então você, homem, já esperamos por você. E todos os sábados, às 9:30 da manhã, acontece o nosso bate-bola com Jesus para todos os adolescentes. É um tempo de conhecer a palavra de Deus e também de se divertir. E ainda você, jovem, nesse sábado, às 20 horas da noite, teremos nosso Connection, tempo de adoração, às 20 horas, teremos aqui na igreja a rede de E lembrando que em setembro, nos dias 13, 14 e 15, acontecerá o nosso acampamento Transformation. As nossas inscrições ainda estão abertas, por isso corre e não fique de fora. As nossas inscrições ainda estão abertas, por isso corre e não fique de fora. Como vocês já sabem, a nossa igreja está nesse momento em obras aqui no nosso ministério infantil. Até o momento já foi construída uma sala e 2 banheiros com acessibilidade para as nossas crianças. E no domingo, às 7 horas da noite, nós um pátio para finalizar a nossa obra. Prezados membros e visitantes, gostaríamos de informá-los que durante os nossos cultos, eventos e outras atividades, é comum a realização de filmagens e fotografias para fins de divulgação. Nosso objetivo é celebrar e compartilhar os momentos especiais vividos em nossa comunidade. Para a ministração, o pastor Jeremias Bispo. Então, já esperamos por você. Prezados membros e visitantes, gostaríamos de informá-los que durante os nossos cultos, eventos e outras atividades. Graças a Deus. Aleluia. Muito bem. Nós queremos louvar a Deus nesta noite e temos aqui algumas palavras de gratidão a Deus pelos 26 anos de ministério. Quero convidar o pastor Samuel, ele vai dar uma saudação aqui a respeito de gratidão a Deus por esses 26 anos. O pastor Samuel é meu filho, já esteve com a gente muito tempo, né, no ministério, aí nos deixou, foi para Curitiba, é um empresário lá, mas está sempre ligado e fazendo a obra de Deus. Amém? Amém. Graça e paz, queridos. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus por esse lugar. A palavra que eu vim deixar é que Deus continue abençoando essa casa. Que Deus continue com toda a sorte de bênçãos, prosperidade, abundância e vitória abençoando a vida de vocês. Eu falo com gratidão no coração porque há 26 anos eu estou aqui nesse lugar. Comecei ali naquela bateria, tocando, e foi esse lugar que me alimentou, esse lugar que alimentou a minha vida espiritual, esse lugar que me fortaleceu, esse lugar que foi flecha para eu estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Vocês conhecem uma passagem onde Pedro estava com os discípulos, a passagem da pesca milagrosa, onde Jesus trouxe uma palavra sobre Pedro falando: lance a rede novamente. E ele lançou a rede, eles lançaram a rede, e ali houve uma pesca milagrosa. Amém? Nós já ministramos muito sobre isso, sobre você pescar, fazer algo diferente no mesmo lugar. Mas a maioria das vezes que nós esquecemos, não foi somente sobre a pesca milagrosa, sobre a multiplicação do peixe, sobre a prosperidade daqueles homens. O mais importante é que Jesus estava naquela praia. O que eu quero dizer é que Jesus está nesse lugar. Jesus está na tua praia hoje. Jesus está na tua casa hoje. E não importa como você está, clame a Jesus e Ele vai fazer o impossível na sua vida. Deus abençoe
em nome de Jesus. Gratidão, pastor Valdir, pastora Diva, meus pais. Gratidão a todos que, por anos, nós passamos por várias situações e estamos de pé porque nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra. E esse lugar é uma flecha que lança para lugares mais altos. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu chamar a pastora Maria, pastora do ministério também. Ela vai dar uma saudação. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu derrubei o microfone que eu subi ali. Graça e a paz, amém? Para nós, assim, é um motivo de alegria, né? Comemorar esses 26 anos. Nós começamos aqui, né, pastor? E eu quero louvar a Deus, porque foi uma confiança também do pastor Jeremias, né? E ele está nos honrando hoje. Louvado seja Deus, né? Em todas as vezes. E eu quero deixar aqui 3 versículos só para confirmar tudo isso que Deus tem feito nas nossas vidas, porque nós recebemos uma promessa, né? Deus tem falado que ia levar nosso pastor, nosso ministério para transcender os oceanos e trazer a palavra de Deus. E às vezes nós não vemos ele ausente da igreja, mas isso não quer dizer que ele não esteja fazendo isso, porque muitas vezes a gente está ali no Facebook, na live da igreja, pessoal de Portugal, esse dia um pessoal da Espanha, da Inglaterra, muitas vezes entra na live. E eu tenho louvado a Deus porque a obra do Senhor tem sido feita nesse lugar. E nós estamos aqui porque nós temos uma promessa nas nossas vidas. E lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, a palavra de Deus diz assim, que nós devemos recordar na nossa mente daquilo que nos dá esperança, né? E nós recebemos uma promessa, né, pastor? Quando nós começamos a fazer aqui a obra de Deus, eu gosto de lembrar isso. As pessoas falam que a gente não deve viver de saudosismo, mas nós temos que enaltecer aquilo que nos trouxe até aqui. Muitas vezes eu já ouvi o pastor Samuel ministrando que a gente não deve desprezar os pequenos começos. Lembra disso? Nós não devemos desprezar. E nós começamos timidamente em cima de um caminhão, que era o caminhão do meu esposo, aqui na Avenida C, lá na esquina, perto da praça, que não era praça, era só um montoeiro de terra, né? Um monte de capim, mato. E ali tem uma foto do pastor Jeremias ministrando a palavra de Deus lá num culto, em cima da carroceria do caminhão do meu esposo. Foi o primeiro culto que nós fizemos aqui no Ana Jacinta. Depois nós trabalhamos visitando todas as esquinas e ungindo as ruas e depois visitando cada casa. Então a fonte de água viva, ela não está aqui por um acaso, mas ela trabalhou. E eu quero louvar a Deus, pastor, pela sua vida, porque você não desistiu desta obra. Você, a sua casa, a sua família, nunca desistiu desse ministério, nunca desistiu das pessoas. Perfeito, meu pastor. Você não é e nunca vai ser, porque você é uma obra na mão do Senhor, em constante construção. Amém? Então, eu quero trazer a memória, porque isso nos dá esperança de como nós semeamos nesse lugar. E para finalizar, eu quero deixar outra palavra aqui que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 46. Porque é isso que nós continuamos e é isso que essa família sacerdotal não desistiu. Foram fortalecidos no Senhor. Dias de dificuldades, ventos. Quantos ventos? Né, pastora Diva? Quantos dias de choro? Quantas lágrimas? Mas quantos foram a alegria de ver a Maiara que canta no nosso louvor? Era uma criança que corria com as bochechas vermelhas. Eu falava para ela que ela era a garota mais linda da igreja. Parecia que passava blanche. Era uma garotinha. A Maraísa. Tantas crianças que estão aqui e hoje são levitas, são servos, são ministros. Vejo Raíssa, vejo Joe,
cresceu na graça e no conhecimento do Senhor. E é isso que eu quero deixar. Lá no livro dos Atos do Apóstolo, no capítulo 2, no verso 46, diz assim, ó: perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão com a mesa, comiam juntos com alegria e singela de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava, a obra de Deus crescia. Então é isso, eu quero agradecer a esse Deus maravilhoso, eu quero louvar esse Deus, porque é Ele que nos trouxe até aqui. É Ele que tem sustentado esse ministério, é Ele que tem sustentado essa família. Eu falo muitas vezes, tem críticas, sim, tem críticas, tem dificuldades. Como eu digo, não há perfeição, a perfeição só está no Senhor. Então, se você está aqui, louve a Deus, porque você faz parte dessa casa. E eu agradeço a Deus, agradeço ao Senhor, a sua casa, a sua família, que sempre me acolheu e acolheu a minha casa. Amém? Que Deus abençoe vocês com toda sorte de bênção celestial. E que o Senhor continue perseverando. Não jubile, em nome de Jesus. Continue lutando conosco. Amém. Essa do caminhão, eu, pastor Jeremias, não lembro, não. Ele está idoso já. Amém. Pastora Diva vai dar uma saudação também. Aleluia. Até que enfim ela apareceu, né? Essa está conosco desde o primeiro dia. Graça e paz, amados. Eu quero agradecer a Deus por esses anos. Quero agradecer a Deus porque um dia o Senhor me encontrou. Ele é bom. Ele mudou a minha história. Ele me tirou lá do centro de Macumba, me trouxe para a presença dele, me amou, me aceitou do jeito que eu sou, me levantou. E nesse ministério eu cheguei enfrentando muitos desafios e o Senhor sempre esteve comigo. Eu tenho uma frase que diz assim, que a frase minha diz assim: Deus não desiste de mim. E eu quero louvar a esse Deus maravilhoso que não desiste de mim. Quero louvar a Ele porque nesse ministério, nesses 26 anos, assumindo desafios humanos, quantos desafios que eu enfrentei, quanta timidez, vergonha, mas hoje eu estou aqui sem vergonha, chorando, não é mesmo? E durante esse período, o que eu tenho para falar para vocês que eu aprendi com Deus é que Ele é maravilhoso, é que eu errei bastante e aprendi muito com os meus erros. Muitas coisas que eu fazia não faço mais. Eu louvo a Deus por isso, porque ministério é aprendizado. E o que mais alegra o meu coração é ter visto muitas pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Vocês que estão aqui, muitos que não estão aqui, mas estão em outros ministérios servindo ao Senhor. Isso é gratidão no meu coração, porque o que eu fiz por pessoas, mas eu fiz para Deus. E nesses 26 anos, o que o Senhor me ensinou é que Ele é o grande pastor da igreja. Ele é o dono de tudo, gente. Nós estamos aqui à frente, estamos sendo conduzidos por Ele, mas se Ele resolver mudar tudo, vai mudar tudo. Então Ele está no controle de tudo. Foi difícil eu aprender que eu não tenho assim ovelhas. Eu tenho ovelhas, mas todas as ovelhas
Deus colocou na minha mão para eu cuidar porque é dele. Então isso eu aprendi. Foi com algumas dores, alguns choros, ó. Mas eu tenho aprendido, ainda continua sendo um aprendizado. E eu posso dizer que até aqui o Senhor nos abençoou. E por isso o meu coração é muito alegre por tudo. E por ver vocês aqui. Por cada um de vocês. Conheço a história da maioria, não é mesmo? Então é muito bom ter vocês como ovelhas. Mas é muito melhor ainda ter o nosso pastor que está conduzindo tudo. Amém? Deus abençoe vocês. Que nós possamos o ano que vem estar aqui celebrando de novo, outro ano e outro ano. Até Jesus voltar. Amém? Deus abençoe, amados. Amém. Eu quero também louvar a Deus nesta noite. Esta semana, aliás, esse mês de julho, nós passamos um mês intenso de oração, de jejum, adorando a Deus. Nós tivemos o nosso encontro com Deus. Foram muitas vidas, muitas almas que foram transformadas, salvas, libertas. E a história desta igreja, ela tem sido esta, de ganhar muitas almas para Jesus, liberar pessoas e lançar pessoas, lançar famílias. Eu louvo a Deus por aquilo que Deus tem feito por nós. E agora, na quinta-feira, eu estava de manhã orando e passou pela minha cabeça assim, é aniversário do ministério, o aniversariante precisa de um presente, né? De um presente. Eu fiquei pensando nessa hipótese, né? Que tipo de presente? Mas no mesmo momento, eu fui tomado por uma gratidão tão grande no meu coração. E eu disse para Deus, Deus, eu já ganhei o maior presente da minha vida ministerial, pastoral. Meu maior presente, e eu quero que vocês saibam hoje disso, o maior presente que eu tenho ganho em toda a minha vida ministerial é saber que meus filhos servem a Deus. Este é o maior presente Este é o maior presente que um pastor pode ganhar de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que deve fazer a obra, se importar com vidas, ganhar vidas, ele deve primeiro ganhar a sua casa. Eu louvo a Deus porque este privilégio nós temos, graças a Deus. E eu oro todos os dias, uma única e a mesma oração de muitos anos pelos meus filhos. Eu peço, Deus, guarda a mente e guarde o coração dos meus filhos nesse dia. Só isso que eu peço a Deus. Porque eu sei que o resto, ou as demais coisas, serão resultados de promessas que eles têm sobre a vida deles. Então louvo a Deus pela vida da minha esposa. Nós temos 35 anos, estamos juntos e servindo a Deus. Esses dias a pastora Ilse esteve aqui, o pastor Jeremias sabe, e ela falou de um testemunho sobre nós. E ela estava dizendo que a pastora Diva, quando veio, falando da conversão dela, e que foi bênção e tal, e ela disse que no meu caso foi um pouco mais difícil. Ela mencionou, né? Foi um pouco mais difícil no meu caso. E realmente, queridos, foi assim um grande milagre de Deus, o que Deus fez nas nossas vidas. E me lembro que nós tínhamos 6 meses de conversão, já batizados. Meu pastor me lançou um desafio dizendo: você vai ser professor de escola
dominical. Aí eu fiquei todo cheio, falei, puxa, eu vou ministrar aos homens, né? Aos jovens, né? E quando saiu a escala, eu estava escalado para ministrar às crianças. E eu disse, amém, eis-me aqui. Fui professor de escola bíblica de criança, de adolescentes, de jovens, de adultos, líderes de casais. E assim nós fomos lançados, como vimos nessa noite, como flecha para esta obra. E é com uma imensa gratidão e honra a Deus e também honrando o meu pastor que eu quero convidá-lo a estar aqui conosco. Pastor Jeremias. O pastor Jeremias nos batizou, nosso primeiro pastor, casou, apresentou os 3 filhos, abençoou a nossa vida ministerial, nos lançou, fez eu orar na aula do batismo, quase que eu morri. E eu aprendi uma lição naquele dia com o pastor, quando eu fiz aula de batismo. Ele falou assim, nunca diga não para nada. E ele mandou eu orar no final, e eu orei, gente. E a partir dali, nunca mais eu disse não para o chamado. Tudo que eu achava que eu era improvável, eu lembrava da voz do pastor, nunca diga não para nada. E eu ia e fazia. E Deus me honrava. Amém? Obrigado. Pastor Jeremias. Obrigado. A história, você faz parte dessa história. Amém? Vocês estão olhando para o avô da igreja. Esse é o avô da igreja. Amém? Meu Deus do céu. Deus abençoe, pastor. Boa noite a todos. Pregar o que aqui, né? Na verdade, eu estava pensando ali e eu cumprimentei o pastor Samuel quando ele chegou agora à noite. E ele disse, eu vim lá de Curitiba com a minha esposa, o meu filho. Eu não conhecia a esposa dele, eu quero externar minha gratidão em poder conhecê-la. Ele disse, eu vim lá de Curitiba para ouvi-lo. Eu disse, meu Deus, que responsabilidade. Mas na verdade, eu queria ouvir o pastor Samuel. E não somente ele, mas o pastor Valdir, pastora Diva. E eu fico pensando sobre esse momento agora, depois desta introdução, dessas palavras. Eu confesso a vocês que eu estou assim muito impactado, muito emocionado, porque Deus sempre surpreende a gente, não é verdade? Deus sempre tem algo novo para o nosso coração. Então a minha palavra, em primeiro lugar aqui, é uma palavra de gratidão. Gratidão pela vida do pastor Valdir, pela vida da pastora Diva, pelos filhos e agora neto. Eu fico muito grato. Eu lembro que o pastor Valdir, quando chegou na igreja, é um milagre. O pastor Valdir com certeza já testemunhou inúmeras vezes para vocês. De quando em quando eu testemunho para algumas pessoas sobre a experiência do pastor Valdir. Ele é um grande milagre de Deus. Naquele tempo não se falava tanto em droga, de alcoolismo, mas ele chegou na igreja numa situação bem constrangedora. E naquela noite Deus o libertou.
algo assim sobrenatural. Sabe aquele momento que chega alguém que você diz, ele está cheirando mal, essa pessoa está numa situação complicada. Quando você faz uma oração, quando participa do louvor, o Espírito Santo desce e aquela pessoa é totalmente liberta de maneira instantânea. Pastor Valdir, aconteceu isso com ele. Eu tenho isso muito vivo na minha mente. Ele morava lá na Avenida Brasil, quase no finalzinho do calçadão, e muitas vezes eu fui lá visitá-lo, e a nossa história é uma história muito linda. Eu quero aqui expressar a minha gratidão por esses 26 anos deste ministério. São 26 anos de uma história, 26 anos de lutas, de batalha, mas o profeta lá no passado, ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero agradecer a toda a liderança aqui da igreja, os pastores, os obreiros, obreiras, jovens, adolescentes, as crianças, todos que estão envolvidos de maneira direta ou indireta. Que Deus os abençoe. E alguém está talvez com um ponto de interrogação, dizendo: bem, já que o senhor é bisavô, então qual é essa idade? E dias atrás eu disse para alguém, dizendo: olha, negro não tem idade. E porque alguém me abordou dizendo: o senhor não fica idoso, o senhor não fica velho, o que está acontecendo? Qual é o segredo? Eu disse: eu não sei, só sei que Matusalém, Melquisedeque sobreviveram. E alguém disse: quantos anos o senhor tem de casado? O senhor disse que o senhor tem mais de 40 anos de vida conjugal. Eu disse: eu tenho. Minha esposa esteve aqui e eu acredito que ela contou um pouquinho da nossa história. E a nossa história, o pastor Valdir e a pastora Diva caminharam conosco. E a nossa história é uma história muito linda, uma história muito bonita. Quando alguém fala sobre vida conjugal, quando fala de Romeu e Julieta, é a nossa história. Na nossa casa é uma salada. Eu sou negro, vocês estão vendo. Minha esposa é descendente de alemão ou alemães. Aí eu tenho um neto, um japonesinho preto, que minha esposa casou, meu filho casou com uma japonesa. Aí minha filha está no Camboja. Aí tem os netos cambojanos. Então é uma salada. Só Deus para ter misericórdia de nós. Então a nossa história é uma história muito linda. Eu lembro quando eu fui pedir minha esposa em casamento, eu me senti um ET. Olhava lá no banco da praça, alemães. Ia no mercado, alemães. Na rua, alemães. E eu descia ali, um negro. E aí vocês sabem a história, que é uma história muito bonita. Mas há um versículo que me acompanha desde quando eu era adolescente. Eu sou de família cristã. E esse versículo que está em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, quando Deus tem um plano na vida de alguém, nada pode impedir. Nada, nem o diabo, nem os demônios, nem circunstâncias humanas, nada pode impedir. Vai romper e vai cumprir o propósito de Deus. Então, se Deus tem um propósito na sua vida, pode passar um mês, pode passar 10 anos, pode passar 20 anos, vai se concretizar para a glória de Deus. Então, que Deus os abençoe.
Pastor Valdir mencionou aqui uns irmãos lá de Rolândia. Deus abençoe. Eu não os conheço ainda pessoalmente, mas eu tenho estado lá em Rolândia e muito na Igreja Presbiteriana Independente. Pastor Adilson, prazer poder conhecê-los. Parabéns à igreja, 26 anos. Antes de eu ler um texto aqui bíblico, na verdade eu estava ali assentado dizendo o que eu vou pregar depois disso, né? Não é verdade? Mas vocês têm uma expectativa da minha mensagem aqui hoje. Mas eu não posso deixar pastora Diva, pastor Valdir e também os demais pastores, pastoras, obreiros aqui, de fazer menção de duas questões. Primeiro, Deus está soprando o seu espírito na terra. Deus está agindo de maneira muito sobrenatural. Deus está com pressa. Nós temos vivido e experimentado um mover de Deus nesse tempo. Deus está soprando. Eu lembro que há aproximadamente 30 anos atrás, eu estava no Rio de Janeiro e eu ouvi uma mensagem que me impactou muito. Nós estávamos em torno de quase 5.000 obreiros, pastores de vários lugares do mundo. E nós ouvimos uma mensagem impactante do Evangelho de João 3:8. O vento sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai. O pastor Valdir estava presente. E naquela oportunidade, aquele pregador foi tão usado por Deus, tão usado por Deus. Sabe aquele momento em que você ouve uma palavra e você diz: esse pastor, ou esse palestrante, ou esse pregador estava no colo de Deus e trouxe uma palavra para o meu coração. Falou sobre o vento do Espírito. E ele disse: não se preocupe, se hoje o vento de Deus não estiver soprando na sua casa ou na sua igreja, é uma questão de tempo. Vai soprar, vai soprar, vai soprar. E eu tomei posse dessa palavra há mais de 30 anos atrás. E Deus está agindo nesse tempo. A segunda observação que eu quero fazer, a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 11, quando diz sobre a Torre de Babel. E é um momento interessante ali. Se todos falarem a mesma linguagem, se todos tiverem o mesmo sentimento, não haverá obstáculo, adversidade alguma que venha impedir que eles possam realizar algo para Deus e para a glória de Deus. Eu estou parafraseando esse versículo. Então, o meu desejo é que essa liderança, pastor Valdir, pastora Diva, os demais pastores, eles tenham o mesmo sentimento, que haja um sentimento de unidade, que falem a mesma linguagem, que tenham a mesma visão, que tenham o mesmo propósito. E havendo isso, Deus vai honrar. Que vocês possam crescer. E eu creio que é isso que Deus quer fazer em nome de Jesus. Eu disse ali para o Wilson que está comigo, pastor Wilson, que bênção você, viu? Eu falei, eu vou contratar esse menino, vou levá-lo lá para a sede. E não sei qual é o valor do passe dele, mas eu contratei hoje. E eu tenho umas viagens aí para fora do Brasil, vou levar ele junto comigo. Quantos creem que ele é bênção? Que bênção, que bênção. Vai conhecer Dubai, a Tailândia. Isso vai ser muito bom. Amém, queridos? Amém? Muito bom. Queridos, eu prometo a vocês que a minha palavra vai ser muito objetiva. Mas eu quero
que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis capítulo 16, são 8h15 aqui no meu relógio, então eu prometo a vocês que até a meia-noite a gente vai embora. Não é verdade? Eu tenho, como diz alguém, eu tenho raiz presbiteriana, né? Mas a minha mensagem, se o pastor Valdir me convidar novamente, eu volto aqui para dar continuidade. Tá certo? Amém ou não? Eu vou tratar de um tema que tem a ver, assim, muito pessoalmente comigo, e que eu tenho vivido e vivi esses dias e esses anos, mais precisamente o ano passado. Então, o Deus que vive e o Deus que vê. O Deus que vive e o Deus que vê. Amém ou não? Eu vou usar o texto de Gênesis, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 6. Respondeu Abrão, não é Abraão ainda, é Abrão. A Sarai, não é Sara, mas é Sarai. A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Verso 13. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és o Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Berede. Eu vou pedir que vocês não fechem a Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta. Eu quero extrair algumas lições sobre esse momento da vida de Agar. Agar significa estrangeira, ou alguém que está em fuga, ou alguém que se ausenta e não sabe para onde está indo. É essa pessoa peregrina. O nome Agar é interessante porque várias conjecturas, vários argumentos sobre esta mulher que era escrava, uma egípcia, e que conviveu e estava na casa de Abraão
e de Sara, ou Sarai. E há um momento da sua vida que é muito constrangedor, que esta mulher, ela precisa fugir, ela precisa sair de casa, é este momento que ela se ausenta. Então eu quero olhar nessa perspectiva quando ela levanta um memorial e ela diz: tu és o Deus que vê, tu és o Deus que enxerga, tu és o Deus que olha, tu és o Deus que observa, tu és o Deus que tem os olhos atentos para a minha pessoa, para a minha vida. Há momentos na vida que nós somos tomados de maneira literal, ou seja, será que Deus está me vendo? Será que Deus está me enxergando? Será que Deus está atento ao que eu estou passando? A minha luta, a minha crise interior ou exterior? Será que Deus está vendo aquilo que eu estou sofrendo, seja de alguém, seja de pessoas, e aquele momento que você literalmente vive uma crise? Permita, nesta introdução, fazer uma observação. Essa semana eu tive uma experiência fortíssima demais. Eu acordo muito cedo e logo de manhã alguém ligou para mim, questão de ética, questão moral e até espiritual, não vou mencionar nome, quem são as pessoas, mas eu recebi um telefonema dizendo: pastor, eu perdi o meu filho. Meu filho, ele morreu. Meu filho, ele partiu nesta manhã para a eternidade. Eu lembro que a pessoa do outro lado, dizendo: se o senhor puder estar aqui conosco agora. Eu disse: pode deixar que eu vou. Chamei um pastor e nós fomos até a chácara. Chegando lá, essa pessoa chorava copiosamente, pastor Samuel. Chorava, uivava, gritava, e uma frase que tornou-se repetitiva e que eu ouvi durante a manhã toda em que eu fiquei ali. Será que Deus está vendo? Será que Deus está vendo a minha dor? Será que Deus está vendo o meu sofrimento? Será que Deus está enxergando para este momento que eu estou vivendo? Eu ouvi essa frase inúmeras vezes. E aquele momento como pastor, e aquele momento em que você dizia: e agora? O que eu vou fazer? É alguém que precisa de colo, é alguém que precisa de um ombro, é alguém que diz: o que eu vou fazer? E eu lembrei de um versículo da palavra de Deus. Vou mencionar alguns textos e vocês poderão anotar, porque alguns textos eu sei de cor, então eu vou estar mencionando. O Salmo 112, o versículo 7, de imediato veio ao meu coração. Quando o salmista diz, irmão: quando as más notícias chegarem, não se deixe abater, porque o seu coração está firme, confiante no Senhor. As más notícias chegam, as notícias negativas, as notícias pessimistas, a notícia de derrota, um momento de perda. E quando chegar, não se deixe abater, ou seja, pode mexer com a sua interioridade, mas saiba que a sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela está firmada em Deus e na palavra de Deus. Quando as más notícias chegarem, saiba que Deus está no controle de tudo. E quando eu lembrei desse versículo, naquele momento, naquela sala, eu disse: minha irmã, Deus está no controle. Esse momento de perda,
esse momento de adversidade, esse momento que não tem como não se quebrantar, mas entenda uma coisa, o salmista, ele diz no Salmo 30, no verso 5, o choro, ele pode durar uma noite só, mas a alegria, ela vem pela manhã. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou segundo os seus desígnios. Há momentos que nós não entendemos, não compreendemos, ficamos sem chão, ficamos sem perspectiva, mas há um Deus que é consolo, há um Deus que fortalece, há um Deus que renova. Será que Deus não está vendo, pastor? Será que Deus não está enxergando? Será que Deus não está olhando esse momento? E foi um momento difícil, de muita dor, de muito choro. Aquela manhã foi uma manhã crucial. Deus não está vendo. E eu lembro que o ano passado, provavelmente o pastor Valdir, a pastora Diva, acompanharam um pouco distante o pastor Samuel, de uma batalha muito grande, lá no Camboja, na Tailândia, ali na Ásia. Minha filha está lá já fazem quase 10 anos. Ela morou na África e agora já mora há quase 10 anos no Camboja. E o ano passado foi um ano passado muito difícil, de muita luta, de muita batalha, em todos os sentidos que vocês possam imaginar. Não há tempo aqui para descrever em detalhes, mas sabe aquele momento do vale? E quando você lê o Salmo 23, o verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós fomos para o Camboja, demos uma assistência, demos colo, demos abraço, retornamos, mas a luta continuou, a batalha continuou. Eu lembro que nós levantávamos as madrugadas para orar, e a oração nossa era: Deus, o Senhor está vendo. Deus, o Senhor está vendo. Somente falávamos isso. Sabe aquele momento em que você não tem frases, que você não tem como formular palavras, você somente diz: Senhor, o Senhor está vendo. Provavelmente tem aqui jovem, adolescente, pai, mãe, que estão aqui hoje à noite, e aquele momento em que você está no seu quarto, ou você está fazendo a sua caminhada, ou indo para o seu trabalho, e você diz: que luta, que prova, que adversidade. E você diz: será que Deus não vê? Será que Deus não está enxergando? Então hoje à noite, eu vim aqui com uma palavra para o coração seu, para o meu coração. O Deus que vive é o Deus que vê. Porque Agar, ela levanta um memorial, ela invoca o nome de Deus, e ela diz: tu és o Deus que vive, e é o Deus que vê. Então você que está aqui, mãe, pai, esposo, esposa, filho, filha, saiba que há um Deus vivo nesse lugar, e que Deus está vendo, e que Deus não está indiferente à sua causa, que Deus não está totalmente desapercebido do que você está passando. Nessa introdução um pouco longa, mas eu quero mencionar um versículo para aguçar melhor o seu espírito e a sua mente.
Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, o verso 9. Você pode ler comigo. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16, o verso 9. Olha o que a palavra de Deus diz, e eu vou parafrasear. Mesmo o menino lançando aqui na tela, diz que os olhos de Deus, eles passeiam sobre a face da terra. Diga comigo, os olhos de Deus passeiam sobre a face da terra. Olha, porque os olhos de Deus passam sobre toda a terra, para que Ele se mostre forte, para com aqueles cujo coração é íntegro, para com Ele. Então Deus é um Deus que vê. Os olhos dele passeiam. E Ele tem os olhos voltados aqui para nós hoje à noite. É um Deus que enxerga. É um Deus que vê. É um Deus que tem os olhos voltados. Eu não vou ler esse versículo, mas vou mencionar uma questão de linha de pensamento. No livro de Jó, capítulo 34, verso 21, diz que os olhos de Deus, ele vai procurando pessoas. Que os olhos de Deus estão passeando. Que os olhos de Deus enxergam. E há um Deus que está aqui. Talvez o pastor não vê, o presbítero não vê, o obreiro, a obreira não está enxergando quem é você, a sua necessidade, a sua causa. Mas tem um Deus que vê. Agora eu quero que você volte, por favor, ao texto. Vocês estão com a Bíblia aberta. Eu desejaria que você pudesse acompanhar comigo. Agora permita, por favor, só fazer uma observação. Eu preciso fazer isso. No versículo de número 2, do capítulo 16 de Gênesis, diz a Bíblia que o próprio Deus impediu que Sara ou Sarai tivesse filhos. Amém ou não? Então foi o próprio Deus. Está certo ou não? Foi o próprio Deus. Porque tem hora que a gente quer transferir o intransferível. Mas o fato de Sara ou Sarai não ter filho não era algo de saúde, não era algo maligno, não foi o demônio, mas o próprio Deus. Tem hora que Deus, ele bloqueia. Tem hora que Deus impede. Tem hora que Deus dá um stop. Dispara um pouco. Vocês estão comigo ou não? Próprio Deus quem impediu. Então ela não podia gerar filhos, porque o próprio Deus a impediu. Uma outra observação, que está no versículo 2, que ela dá um conselho para Abraão. Qual é o conselho? Olha, nós temos aqui uma escrava. Temos uma escrava. E essa escrava é Agar. E há uma situação até constrangedora. Porque alguns argumentos sobre Agar e outras escravas que moravam na casa de Abraão e Sara, que eram tratadas de maneira até mesmo como um objeto. Por isso que a Bíblia diz aqui que ela escolhe Agar. Não há tempo aqui para nós escrevermos em detalhe sobre essa escolha que Sara disse: olha, deita Abraão com Agar. E aí tem uma atitude de Agar. Qual é a atitude de Agar? Quando Agar descobre que ela está grávida, ela começa a ter uma outra atitude com a sua patroa. Eu estou aqui correndo com essa transição porque o tempo corre. E eu sou consciente disso. Então ela tem uma atitude. Qual é a atitude? Eu estou grávida de Abraão. Então agora ela se acha. Tem gente que não pode receber poder. Tem gente que não pode receber autoridade. Porque se acha. Você quer conhecer alguém,
delega a ela autoridade, é ou não é? Delega a ela poder. Eu sempre digo lá na igreja, quanto mais autoridade você tem, quanto mais poder você recebeu, mais humilde você tem que ser. Porque a Bíblia diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Amém ou não? Quanto mais você cresce em Deus, mais você tem que ter humildade. Porque a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, tudo é dele e volta para ele. E a Bíblia então diz que Agar se sentiu agora dona da casa. E ela então começa a desprezar a sua senhora, sua patroa. E a patroa então, ela se sente acuada, vai até Abraão. E Abraão agora está encurralado. E aí Abraão tira o corpo fora. Trata dela como você quiser. E a palavra de Deus diz, eu quero que vocês leiam comigo, no versículo de número 5, disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Verso 6. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parece, ou te parecer. Sarai a humilhou, e ela fugiu da presença. Provavelmente tem alguém com a Bíblia linguagem de hoje, que usa a expressão Sarai começou a maltratá-la. Começou a tratar Agar de maneira veemente. Há várias exegeses, vários argumentos da maneira em que Sarai começou a tratar Agar. Não sei quantos dias, meses, mas foi um tratamento que Agar disse, eu tenho que ir embora. E ela foge. Depois de ser maltratada, humilhada, ela vai embora. E por isso que ela coloca um nome, o Deus que vê. Então eu vim aqui hoje à noite dizer para você que o Deus que vê está aqui. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo. Me dê alguns minutos, por favor. Primeiro, esse Deus que vê, é um Deus que vê a nossa necessidade. Ou de alguém que tem necessidade. É alguém que precisa de ser acolhido. Porque no versículo de número 7, aliás, permita fazer só uma observação. Vocês vão encontrar no versículo 7, versículo 9, versículo 10, quando diz o anjo do Senhor. É um artigo definido. O anjo do Senhor é o próprio Deus. Vocês estão comigo ou não? É o próprio Deus. Não é uma teofania, anjo. Cada um de nós temos anjo. Mas aqui é o próprio Deus que aparece para ela. E o próprio Deus a encontra. Versículo 7. Tendo achado o anjo do Senhor. Então o Deus que vê é o Deus que Ele olha para mim, para você. E a pergunta é, Ele vê a minha necessidade. O que eu preciso. Minha carência. Ele a encontrou. Ele encontrou Agar. Ele achou Agar. É esse Deus que está aqui hoje à noite, dizendo qual ou quais são as tuas necessidades. Pastor Valdir disse, você veio aqui, não é uma coincidência. Mesmo que você esteja aqui, que alguém lhe persuadiu, mas Deus lhe trouxe aqui hoje à noite. É esse Deus que procura, é esse Deus que quer me achar, é esse Deus que está em busca
de você. Abraão não saiu no encalço de Agar. Não pediu que os seus empregados fossem procurá-la, mas o próprio Deus que foi procurar. O Deus que vê é o Deus que sabe que eu necessito, que eu preciso de ajuda, que eu preciso de colo, que eu preciso de ombro, que eu preciso de uma resposta, que eu preciso de algo para a minha vida, e Ele está aqui hoje à noite. Como você está aqui hoje? Olhe para o verso de número 7, e aí você vai percebendo que a encontrou junto a uma fonte. Agora repita comigo e faça assim com as suas mãos. Diga: o Deus que vê é o Deus que sabe das minhas necessidades. Agora, pode ser espiritual, pode ser emocional, pode ser física, pode ser financeira, pode ser em que área for. Ele te trouxe aqui. Eu não sei quais são as suas necessidades aqui hoje. Porque as necessidades aqui hoje são as mais diversas. E eu, quando disse que o ano passado, este ano, e que nós vivenciamos literalmente momentos difíceis, as nossas necessidades não somente eram espirituais, emocionais, financeiras, mas era um todo. Mas eu tomei posse da palavra, quando em Filipenses diz: o meu Deus, em Cristo Jesus, suprirá cada uma das suas necessidades. Eu entendi e compreendi o que a palavra de Deus ela diz, no Salmo 40, no verso 17, que meu Deus, Ele vai preencher as minhas necessidades. Então Deus que encontrou Agar, e ela então diz: tu és o Deus que vê. O Deus que vê as minhas necessidades. Mas não somente isso, eu quero me ater um pouco mais no que está no verso de número 8. E aí vocês me permitam fazer uma ministração mais específica agora. Versículo 8, diz a Bíblia, eu quero que vocês leiam comigo. Disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens? E para onde você vai? Ela respondeu: eu estou fugindo. Ou seja, o anjo, viu, Samuel, pergunta: de onde você veio? E para onde você está indo? Ela sabia de onde ela tinha saído, mas não sabia para onde estava indo. Vocês estão comigo ou não? O Deus que vê é o Deus que diz: olha, daqui para frente você vai ter uma nova perspectiva de vida. Daqui para frente vou mudar a sua história. De onde você vem, Agar? Eu sei de onde eu venho, lá da casa de Abraão. Mas para onde você vai? Eu não sei. Não tenho perspectiva. Por isso que Agar, ela colocou o nome: tu és o Deus que vê. O Deus que vê é o Deus que diz: eu vou cuidar das suas necessidades. O Deus que vê é o Deus que vai lhe dar uma nova perspectiva de vida. Provavelmente nós tenhamos pessoas aqui hoje à noite que adentraram aqui e que estão aqui dizendo: pastor, eu não sei qual rumo tomar. Eu não sei qual decisão tomar. Eu sei que eu tenho que ir para frente. Eu sei que eu tenho que abrir a minha loja. Eu sei que eu tenho que fazer esse curso. Eu sei que tenho que tomar essa decisão. Mas na verdade,
Eu estou vivendo um momento sem perspectiva. Não é nada concreto, é algo abstrato, não é palpável, não é tangível. Então somente eu só sei que eu saí daqui e eu preciso ir para lá. Mas Deus te trouxe aqui hoje dizendo para você: eu vou te dar uma direção. Eu vou te dar uma direção. Em nome de Jesus. O Deus que vê, não somente vê a necessidade, mas é o Deus que diz: olha, daqui para frente, você vai ter uma direção de vida. Porque olhe para a sua Bíblia, por favor. Vocês estão com a Bíblia aberta. No versículo 9. E aqui, queridos, o anjo diz, e é Deus, volta e se humilha diante da sua senhora. Faça assim com as suas mãos. Deixa eu descer aqui. Vocês estão comigo? Há momentos, irmão, que Deus dá uma direção para a gente. E a gente diz: não estou entendendo isso. Como que eu vou voltar para aquela que me maltratou, para aquela que me humilhou, para aquela que me espinhou? Como que eu vou voltar lá? Aquela que me subestimou, como que eu vou voltar? E Deus então diz: volta, humilha perante ela. Eu vim dizer para você que a orientação de Deus tem momento que dá um nó na cabeça da gente, mas é questão de tempo, é questão de hora, porque Deus vai te exaltar. Deus conhece a sua sinceridade. Deus sabe quem é você. Eu vim aqui em nome de Jesus dizer para você, é uma profecia para você. Talvez você não esteja entendendo agora. Talvez você não esteja compreendendo agora. Porque tem hora que dá vontade de escrever num outdoor. Dá vontade de resolver no braço. Tem hora que você diz: não é possível, porque ele me criticou, falou mal de mim, me maltratou. Essa pessoa não merece que eu venha lhe dar um abraço. E Deus está dizendo que eu tenho que abaixar a guarda, voltar. Não se preocupe, a orientação de Deus para você é o seguinte: Ele sabe o que você não sabe. Ele está vendo o que você não está vendo. Ele está lá olhando na frente. Vai lá, humilha, porque eu vou cuidar dessa causa. Hoje à noite, nessa celebração de 26 anos desse ministério, há uma palavra profética para você. Saiba que eu e você precisamos entender e compreender que Deus continua sendo Deus da orientação. E tem hora que a gente não entende, tem hora que a gente não compreende, e aí o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, diz: volta, se humilha perante Sara, eu vou te exaltar no tempo certo. Eu vou te honrar no tempo certo. Talvez você entrou aqui hoje à noite dizendo: pastor, eu não estou entendendo. O senhor não me conhece. O senhor não sabe quem eu sou. O senhor não sabe as lutas, as humilhações, o que eu tenho passado. Mas o Espírito de Deus está nesse lugar. E o Deus que vê te trouxe aqui para dizer para você: eu estou cuidando da sua vida. Eu estou de olho nessa causa. Siga a minha orientação, siga a minha direção, e eu vou te honrar no tempo certo. Levante as suas mãos. É para você, é para você, é para você. Descanse nele. Descanse nele.
Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Mas permita ainda fazer 2 observações que eu preciso fazer. Eu disse, talvez eu possa voltar aqui, pastor Valdir, trazer essa mensagem aqui de maneira mais detalhada. Mas eu não posso encerrar sem antes fazer 2 observações. Qual é a outra? Está na sua Bíblia. A Bíblia diz, no versículo 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ou seja, Deus é o Deus que tem uma promessa e é um Deus que cumpre a sua promessa. Por isso que Agar, ela disse, esse lugar vai chamar Beer-Lahai-Roi, o Deus que vê. Vê o quê? Vê o quê? A minha aflição, a minha dor. E ele tem uma promessa, vai chamar Ismael. O que significa Ismael? O que significa Ismael? O Deus que ouve, o Deus que escuta. Sim ou não? Por exemplo, Jeremias significa o quê? Chorão. Jeremias, chorão. Ismael, Deus que ouve. Isaac significa o quê? Alegria, sorriso. Estava dizendo hoje no nosso culto, nosso primeiro culto hoje, que a gente tem que tomar cuidado com os nomes que nós colocamos nos nossos filhos. Porque alguém hoje de manhã num culto que nós estávamos celebrando, dizendo, meu filho vai chamar isto. Eu disse, você sabe qual é o significado desse nome? A pessoa disse, eu não sei. Então tome cuidado. Porque os nomes, eles vão mexer com a interioridade e com a exterioridade. Vai chamar Ismael, o Deus que viu a sua aflição, a sua dor. Então eu vou concluir a minha palavra aqui hoje à noite. Nessa celebração, eu quero concluir com Isaías capítulo 38. Quando o profeta Isaías vai ao palácio, pastor Ismael, pastor Valdir, vai ao palácio, e o rei Ezequias está acamado. Coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E quando o profeta está saindo da cidade, Deus fala para ele, volta. E diga para Ezequias, eu vi as suas lágrimas. Eu ouvi a tua oração. Eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. E vou te abençoar. Hoje à noite, que Deus seja Deus na sua vida. Ele está vivo. Ele está entre nós aqui. Deus está nesse ambiente aqui. E Deus está te vendo. Lá no quarto, lá na sala, na cozinha, no seu trabalho. Deus nunca deixou de te ver. Pelo contrário, há uma estratégia do diabo soprando nos ouvidos de pessoas dizendo, Deus não está te vendo. Deus não está te enxergando. Deus não está olhando para a sua necessidade, para a sua causa, para o seu problema. Não é verdade. Deus tem os olhos voltados para a sua vida. E neste dia em que nós estamos aqui celebrando 26 anos, erga a sua cabeça, levanta os seus olhos e saiba
que o Deus vivo está aqui. Faça assim com as suas mãos. Aí eu quero, me desculpa passar um pouquinho do horário, mas eu preciso profetizar isso na sua vida. E aqui é uma profecia. Uma profecia de Deus para você. Para alguém que entrou aqui, é jovem. Para você, homem, você que tem ministério. Você que tem chamado. Você que tem sonho. Você que tem ideais. Você que acredita na intervenção de Deus. Não somente tenha consciência que Deus vai te encontrar. E já te encontrou. Mas Ele sabe quem é você. E Ele está vendo. E hoje à noite, qual é a palavra de conclusão para mim e para você? O Deus que veio, Ele não somente te renova, não somente te fortalece, mas Ele tem uma nova história para a sua vida. Um novo começo, guarde isso, um novo começo para a sua vida. Aleluia, a última palavra vem de Deus para você. A última resposta vem de Deus para a sua vida. Não são dos homens, não são dos governantes, não são de nenhuma liderança, vem do alto. Por isso que a Bíblia diz nesse texto que Agar, ela disse, esse lugar vai chamar-se Beer-Lahai-Roi, o Deus que me viu. Viu a minha aflição, viu a minha dor, viu o meu desprezo, viu a minha humilhação, viu tudo o que fizeram comigo, e eu saí fugida, saí sem saber para onde ir, mas Deus derramou graça, Ele veio ao meu encontro. Eu preciso dizer para você que é pai, para você que é mãe, para você que é esposo, esposa, você que é filho, você que é filha, Deus está te vendo. Deus não esqueceu de você. Deus não te abandonou. Deus não virou as costas para você. E hoje à noite, Ele te levanta e te renova. E diz, um novo tempo vai começar na sua vida. Um novo tempo. Nós temos algumas Agar aqui hoje. O nome de Jeremias, de Pedro, de João, de Antônio, de Helena, de Manuel, de Paulo, são as Agar que em algum momento da sua vida ficam sem perspectiva, sem horizonte, sem saber o que fazer. Mas Deus vai e te encontra e diz, você vai voltar. Porque a promessa que eu tenho para a sua vida é uma promessa de vitória. Volta para lá. Não é simples voltar. Não é simples voltar. Pastor Valdir, pastora Diva, sabe muito da minha história. Não é simples. Mas Deus é Deus. É o Deus que vê. E eu sinto assim muito grato a Deus aqui hoje à noite. Pela honra que me foi feita. Eu me sinto assim muito grato. Por isso que eu disse aqui no início, e não há no meu coração nenhum sentimento de altivez, de soberba, pelo contrário, a glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus. Eu disse esses dias atrás, numa reunião de liderança, que há momentos que a gente precisa de ombro, pastor Ismael. A gente precisa de ombro, pastor. E aí vem Deus e diz, eu estou te vendo. Sabe aquela musiquinha antiga? Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Já ouviu isso? E aí você fica sem saber. Por isso que Carlos Drummond de Andrade, ele fez aquela poesia. No caminho tem muitas pedras. Tem pedras pontiagudas. Tem pedras pequenas e pedras grandes.
tem pedras lisas e pedras perigosas. No caminho tem pedras. Por isso que a Bíblia diz, no Salmo 18, no verso 29, contigo eu desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Aleluia! Aleluia! Tem pedra, irmã, tem pedra, mas você vai passar. Ele vive. Ora lá, machuri canta lá mais. Pode levantar as suas mãos, levante as suas mãos. Tem pedra, Ele está te vendo. E eu preciso dizer isso para você. Ele está te vendo. Não se preocupe não, Ele está te vendo. Ele sabe quem você é, sabe o seu nome, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe aquela hora que a gente chora sozinho. Sim ou não? Ele sabe. Ele sabe. Por isso que Agar, eu me identifico muito com ela. Eu me identifico muito com Agar. Quando vocês me veem, e o pastor Valdir falou assim, ó, o senhor ficou muito bonito na foto. Ele disse, na foto eu fiquei bonito, agora vai ver Deus. Só Deus sabe quem eu sou. Por isso que há momentos, irmãos, que a gente fica perguntando, Deus, o senhor está me vendo? A minha dor, o meu desprezo. Dias atrás me convidaram, eu faço parte de um grupo, eu assumi lá a casa dos médicos. Meu filho, conviveu com vocês, mas com o pastor Samuel, ele é professor na faculdade, ele é médico. Aí eu fico olhando a história da gente. E alguém disse, o senhor sabe que é discriminação? Eu disse, eu sei. Quando fala sobre quem é preto, quem é branco. Viu, irmão? Eu vejo o senhor aqui com a esposa loira aqui. E quantas vezes eu precisei dizer para alguém, dizendo, olha, seja no mercado, hoje não, no shopping, andando lá em São Paulo ou em outro país. Quem é o senhor? Eu sou segurança dessa loira aqui. Sou segurança dela. Para mim não falar que eu sou esposo dela. Mas Deus me vê. E Deus sabe quem eu sou. Então você não está sozinho aqui hoje. Você crê nisso? Então quando a Bíblia diz, eu vi a tua aflição, olhe para mim, eu vou encerrar. Eu sei que eu passei das horas, me perdoe. E o pastor talvez não vai me convidar para vir mais aqui. Verdade. Porque lá na igreja eu também sou muito metódico. Eu vi a tua aflição e vai chamar Ismael, é porque ela foi curada. E Deus está curando gente aqui hoje. Não é que está doendo aqui. Não está doendo aqui. Mas está doendo lá dentro. Viu, meu irmão? Lá dentro. É na alma. Sabe, irmã? Está doendo lá dentro. Não é dar um medicamento, resolveu. Está doendo lá dentro. Eu fui jogador de futebol. Hoje eu jogo futebol. Participo de campeonatos. Mas Deus me curou. Deus me curou. Quantas feridas. Quantas feridas. Quanta dor. Mas eu sempre aprendi um princípio. Deus está me vendo. Aí eu vou pedir que o nosso ministro de louvor, juntamente com o grupo, venha aqui cantar um cântico. Eu não sei qual cântico Deus colocou no coração deles. Mas com a permissão do pastor Valdir, eu quero pedir permissão para a gente orar junto aqui hoje. Para Deus curar você. Deus sarar você.
Amanhã é segunda-feira. Nós vamos para o trabalho, não é isso? Tem escola, tem atividade. Mas o Deus que cura está aqui. Ele está aqui. Não sei se o pastor Samuel vai cantar também. Mas você que está aqui, quantos creem que o Deus que veio está aqui? Então você vai sair do seu lugar. Pede licença onde você estiver. Você se comporta todos aqui. Mas vem aqui na frente, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, vem aqui. Pede licença, vem aqui na frente. Enquanto nós estivermos cantando, Deus vai enxugar essas lágrimas. Deus vai curar essas feridas. Enquanto vocês estiverem cantando, deixa o Espírito de Deus ministrar. O Deus que veio está aqui, minha irmã. Viu, minha irmã? O Deus que veio está aqui. O Deus que enxerga está aqui. Ele sabe quem você é. Ele sabe o seu nome. Ele sabe a sua dor. Ele está aqui. Diga: Deus, o Senhor está me vendo. Nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Agar, vamos levantar esse memorial e dizer: Deus, o Senhor me vê. Enquanto nós estivermos cantando, sabe, eu vejo esses adolescentes aqui. Deus está enxergando, não é? Deus está vendo tudo. Deus sabe tudo. Levante as suas mãos e cante. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia. Aleluia. Diga para Deus que você está aqui. Essas lágrimas que Deus conheceu, aleluia, Ele ofereceu uma água que jorra. Ele sara você. Oh, Espírito de Deus, Ele cura, irmã. Ele sara você, minha irmã. Ele sara. Em nome de Jesus. Tu és o Deus que sara. O pastor Samuel vai ajudar aqui em oração. Deus vai curar. Deus vai renovar você. Meu Deus. Deus. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Eu já ouvi teu falar. Oh, tu és. Levante suas mãos. Oh, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A fonte da vida. Meu Deus. Que me aleluia. Encontrou. Meu Deus. És o dom de Deus, o Messias. Ele é o meu Salvador. Venha trazer cura. Venha trazer libertação. Venha sarar essas pessoas. Venha trazer graça hoje à noite. Venha o teu Espírito sobre elas. Venha trazer graça aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Em nome de Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar, meu Deus, em outras fontes. Ele a encontrou. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Meu Deus, uma vez que eu já ouvi teu falar. Meu Deus, tu és
levante suas mãos. Curve a sua cabeça, levante suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, este homem está nas tuas mãos. Esta mulher está em tuas mãos. Este moço, esta moça, esse adolescente. Vidas estão aqui no teu altar. O Senhor sabe, ó Deus, quais são as feridas, os ressentimentos, o desprezo, a humilhação, a dor, seja de rejeição, seja em que área for, mas hoje à noite comece uma nova história. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajude esta mulher, ajude esse homem, ajude esse moço, ajude esta moça, e levante com a tua graça e com o teu poder. Nós nos rendemos aos teus pés, nós nos humilhamos perante o Senhor, e sabemos que tu és um Deus que enxuga lágrimas, tu és um Deus que renova, e tu és um Deus que nos fortalece. É no nome de Jesus que eu te peço, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, seja o teu filho, a tua filha, abençoado e abençoada, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, diga comigo hoje à noite: o meu coração, ele está aberto para as promessas da palavra de Deus, e eu tomo posse das promessas de Deus na minha vida. Há um Deus, ele vive. Deixa eu só, eu quero, antes de passar ao pastor Valdir, quero que vocês me permitam somente fazer uma oração por ele e pela Diva. Eu disse para ele, quando eu cheguei aqui, tem uma palavra de Deus para o pastor Valdir, para a pastora Diva. Deus vai honrá-los cada vez mais. O deserto não é eterno. Tem hora, dia e momento marcado. Deus conhece o coração. E hoje à noite, eu não tenho dúvida que a unção de Deus, que a graça de Deus está sobre eles. Que os irmãos, jovens, adolescentes, os obreiros, os pastores que estão aqui, nós queremos abençoá-los com saúde, queremos abençoá-los para que cada dia eles possam crescer em Deus e ter a unção de Deus, que Deus vai capacitá-los cada vez mais, que Deus vai suprir todas as necessidades, que Deus vai dar saúde, sabedoria e autoridade, que a unção de Deus seja dobrada na vida deles, e nós queremos abençoá-los, que eles possam ter a certeza que um novo tempo está começando. Como nós ouvimos aqui da pastora, são 26, 27, 30, 40, até a volta de Jesus. Que a unção de Deus, que a graça do Espírito Santo, que as promessas do Deus vivo esteja com este casal, com os filhos, com o neto, e nós os abençoamos com toda sorte de bênção, para a glória e para a honra de Deus, em nome de Jesus.
Deus é bom. O tempo todo Ele é bom demais. Deus é maravilhoso e santo. Ele é bom. Meus queridos, continue neste mesmo espírito, nesta mesma fé, neste mesmo ânimo. Recebemos aqui uma palavra de Deus, uma bênção especial sobre a nossa vida. E eu creio que isso estende para toda a igreja. E nós viveremos o cumprimento desta palavra. Nós viveremos para contar esta história, para viver esta história, para nos multiplicar naquilo que Deus tem projetado e liberado sobre este lugar. Que Deus abençoe muito a sua vida, o seu coração. Não vá embora sem dar um abraço no pastor, sem agradecê-lo. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Jeremias. Muito obrigado mesmo por ter vindo, por deixar tudo e estar aqui conosco para nos abençoar. Era um grande desejo do meu coração trazê-lo. E nós o trouxemos porque Deus nos mandou fazer isto. Ele sempre foi o nosso pastor. E ele veio aqui hoje para dizer a cada um de nós que este Deus que nós amamos e servimos, Ele vive, Ele nos vê e Ele nos ouve. Que a mesma bênção que foi liberada sobre este lugar seja liberada sobre a vida do pastor Jeremias, sua família e toda a sua igreja também. E nós sim iremos viver um grande e novo tempo para a glória do nome de Jesus. Quantos foram abençoados? Você pode fazer barulho aí, glorificar o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Antes de encerrarmos, eu tenho duas coisas para dizer para você. Primeiro, quero agradecer os meus pastores, todos os meus líderes, obreiros, a mídia, departamento, o Ministério Social, Ministério da Diaconia, Ministério de Louvor, Ministério da Intercessão, Ministério de Ensino com as nossas crianças. Quero agradecer aos líderes de casais, líderes de homens, de mulheres. Quero agradecer a todos aqueles que estão servindo a Deus neste lugar. E dizer para você que Deus está te vendo. E Deus está te ouvindo. Esta é a nossa recompensa. E a segunda coisa, ali no pátio nós vamos servir agora o bolo de aniversário. Amém, Ana? Aniversário tem que ter bolo, não é? O bolo de aniversário tem refri, tem suco. Mas eu quero te pedir um grande favor. Que a gente possa desfrutar desse tempo lá no pátio mesmo, tá? Assim que todos saírem, nossos obreiros vão fechar as portas para que não tenhamos nenhum problema, né, com bolos aqui dentro do local, né, para a gente seja ordeiro. A semana nós temos atividades aqui também, amém? Então, um bolo, quero agradecer de coração. Nós temos 5 boleiras abençoadas na igreja, amém? Né? A Sandra, a Priscila, a Alessandra, a Maiara e a Juliana. Fizeram 5 bolos, ainda não comi, mas está uma delícia. A gente come as coisas com os olhos primeiro, não é? Está uma delícia. Então você não vai embora sem comer o bolinho dos 26 anos deste ministério. Que Deus abençoe todas as nossas boleiras. Que Deus abençoe sua vida. Levante a sua mão com a minha. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e o Pai Todo-Poderoso que vive e vê, seja sobre a tua vida, tua casa, sobre a tua semana,
Aqueles que vão viajar agora, Senhor, cobre com teu sangue, cobre com a tua graça. Em nome de Jesus, amém e amém. Boa semana para você, Deus te abençoe. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e vamos em paz.